Olá, eu sou o professor Sérgio do Laboratório de Geotecnologias Mackenzie e hoje nós vamos falar sobre georreferenciamento. Georreferenciamento de imagens no QGIS. No site do LabGeo, temos um documento no formato PDF com um exemplo detalhado, um exemplo prático do georreferenciamento de imagens no QGIS. Esse arquivo possui uma pequena introdução, recordando o método utilizado para fazer o georreferenciamento. E em seguida, mostra duas formas de se realizar o georreferenciamento, ou através de pontos de controle com coordenadas conhecidas, ou através de uma outra imagem já georreferenciada. Então nós vamos seguir aqui passo a passo, né? O primeiro exemplo que é o de georreferenciamento utilizando pontos de controle de coordenadas conhecidas. Então nós temos essa imagem e aqui nós temos a tabela com as coordenadas x, y de cada um dos pontos. Então nós vamos entrar no QGIS e fazer o georreferenciamento dessa imagem de Brasília. Vamos abrir o georreferenciador, que está aqui no menu Raster. Se você não tiver o georreferenciador no seu QGIS, você precisa instalar esse complemento. Aqui na opção Arquivo, Abrir Raster, nós vamos abrir a imagem de Brasília, que é essa imagem aqui, que não está georreferenciada. Quando ele pedir o sistema de referência de coordenadas, nós vamos digitar aqui 32722, que é o WGS 84, zona 22S, e aqui está carregada a nossa imagem não georreferenciada. Como é que eu sei que ela não está georreferenciada, né? Eu olhando aqui embaixo, no canto inferior direito, eu vejo a coordenada de cada um dos pixels. Então você pode ver que essa imagem, né, ela começa nesse canto superior aqui, praticamente com a coordenada 00, e ela vai aumentando a coordenada y para baixo, né, uma coordenada negativa, e a coordenada x vai aumentando para a direita. Essa imagem tem aproximadamente aí 2000 por 2000 pixels. Quando ela estiver georreferenciada, quando você passa o mouse pela imagem, ele vai mostrando as coordenadas geográficas ou coordenadas planas. Para definir o primeiro ponto de controle, você tem que se certificar de que essa ferramenta de adicionar ponto ela está ativada. E aí você pega a sua imagem, que está lá no arquivo PDF, né, e tenta localizar o ponto número 1. Esse ponto número 1 tem essas coordenadas x, y. Aqui um pouquinho mais detalhado, né, ampliado a localização do ponto número 1. Então nós vamos dar um zoom aqui, né, e localizar o nosso ponto número 1, que é exatamente aqui, ó. Clicando no ponto, o software pede as coordenadas x, y, que a gente pode copiar daqui, né? Opa, esse é o 2. Vamos copiar aqui coordenadas do ponto 1. Então, coordenada x, coordenada y e OK. Então já está posicionado esse primeiro ponto. Se ele estiver um pouquinho fora do local, você pode mover esse ponto. Só clicar aqui e você consegue mover o ponto de posição. Vamos voltar ele para cá. Você pode também remover o ponto se for necessário. Bom, em seguida, vamos localizar o ponto número 2. O ponto número 2 ele está localizado nessa parte de baixo aqui. Então ele está aqui. Então, clicar no ponto e pegar as coordenadas
x e y. Então essa é a coordenada x. Vamos colar aqui. Essa é a coordenada y. Vamos colar aqui. Ok. Perceba que esses pontos estão sendo adicionados nessa tabela na parte inferior da tela, né? Vamos fazer isso com os demais pontos. Eu vou interromper um pouquinho o vídeo, né, e volto quando eu tiver completado os demais pontos. Pronto, agora já temos os 10 pontos de controle localizados. Se a parte inferior, que mostra a tabela, estiver cortando algum ponto, é só você esticar um pouquinho essa parte inferior, tá? E aí nós temos nessa tabela, na primeira coluna, um indicador, né, se esse ponto está sendo utilizado ou não para o ajuste do georreferenciamento, para o ajuste das equações. Aqui nós temos o identificador de cada um dos pontos. Aqui as coordenadas x e y da imagem matricial, quer dizer, a coordenada do pixel, né, que foi selecionado. E aqui a coordenada x e y que nós digitamos, é a coordenada UTM, né? Para fazer o georreferenciamento, você pode clicar nesse botão de iniciar o georreferenciamento, ou então também aqui no iniciar o georreferenciamento. Aí é necessário definir o tipo de transformação. Nós vamos deixar entre as opções possíveis, né? Nós vamos deixar polinomial 1. Aqui o método de reamostragem, também existem vários. Compressão, vamos deixar nenhuma. Vamos escolher o nome do raster de saída. Então, o nome sugerido é Brasília 1 modificado. Podemos manter esse próprio nome. A palavra raster significa matricial, né? Aqui nós vamos pedir para carregar essa camada no QGIS ao concluir e vamos dar um OK. Tirando um pouquinho da frente essa imagem aqui, olha, ele já carregou a imagem georreferenciada no QGIS. Para ver se o georreferenciamento foi bem feito, nós precisamos analisar essas 3 últimas colunas, que são os resíduos, são os erros. Então, normalmente, né, uma imagem bem georreferenciada, esses erros devem ser inferiores a 1. Então, nós temos aqui o deslocamento em x, né, todos eles são pequenos, apenas esse ponto 7 aqui está um pouquinho grande. Aqui o deslocamento em y, e aqui o deslocamento na diagonal, né, seria como se fosse a hipotenusa de um triângulo, né? Seria a distância direta entre o ponto que você marcou e o ponto calculado pelas equações. Para verificar se o georreferenciamento foi bem feito, podemos também colocar uma camada do Google e verificar o posicionamento visual da imagem. Então, estou inserindo aqui uma camada do Google Satélite. E vamos trocar a ordem nas camadas, né? Vamos verificar o posicionamento aqui de forma visual. Então, desligando e ligando a camada georreferenciada, a gente percebe que a posição está bem próxima do correto. Eu vou exagerar um pouquinho agora nos erros, só para você ver como é que fica o deslocamento. Então, eu vou modificar a posição de alguns pontos e vou fazer alguns erros assim bem grosseiros, né? Olha, vamos puxar esse ponto para cá, esse para cá, esse aqui, esse ponto vamos puxar para cá. Então eu estou mudando vários pontos de posição. Dá uma olhadinha na tabela de atributos, né? Na tabela de pontos de controle. Olha como os erros se tornaram grandes. E agora eu vou refazer o georreferenciamento e olha como vai ficar a nossa imagem, né? Então essa imagem é a imagem correta.
e essa imagem é a imagem com os pontos de controle deslocados. Abrindo novamente o georreferenciador, eu gostaria apenas de comentar essas linhas vermelhas que apareceram, né? O pontinho que aparece em uma das extremidades é o ponto que você determinou no georreferenciador. E a outra extremidade seria a localização correta do ponto através das equações que foram ajustadas. Então você pode visualmente também analisar se o seu georreferenciamento foi bom ou não. Se o georreferenciamento não foi bom, as opções que você tem é reposicionar os pontos ou então eliminar alguns pontos dessa lista. Esses pontos desmarcados não vão fazer parte do ajuste, né, do cálculo das equações. Agora eu reposicionei os pontos no local correto. Eu queria mostrar para vocês o que acontece quando a gente usa uma transformação inadequada. Vamos escolher, por exemplo, o polinomial 3. Vamos ver o resultado. Olha, ficou muito estranho, né? Em geral, utiliza-se a polinomial 1, que é a mais bem comportada, né? Quando a sua imagem ela não está muito distorcida, a polinomial 1 em geral faz um bom georreferenciamento. Para imagens que estão mais distorcidas, de repente um outro tipo de transformação se mostra mais adequado. Vamos fazer agora o segundo método, né? Vamos tentar georreferenciar uma imagem através de uma outra imagem já georreferenciada. Então nós vamos eliminar essas camadas, vamos criar um projeto novo, né? E nós vamos georreferenciar uma outra figura que é o Brasília 2, né? Também é uma imagem semelhante à anterior, é uma imagem que não está georreferenciada. Então nós vamos colocar aqui no EPSG 32722. Aqui está a imagem. Vou minimizar essa tela e vou abrir no QGIS uma imagem que já está georreferenciada. Então uma camada raster. Essa aqui, ó, essa já está georreferenciada. Tanto que quando você passa o mouse por cima da imagem, você enxerga aqui na parte inferior as coordenadas XY, UTM. E agora eu vou fazer o georreferenciamento de uma imagem em relação à outra. O método é bem simples, basta você selecionar alguns pontos na imagem a ser georreferenciada. Vamos ativar aqui a ferramenta de adicionar ponto. Então você clica na imagem e em vez de digitar as coordenadas XY, você aperta esse botão a partir do mapa. E nesse outro mapa você coloca a coordenada correspondente. Aqui. Ok. Então já adicionei o primeiro ponto. Agora vamos adicionar um outro ponto. Pode ser esse aqui. A partir do mapa. Aqui. Ok. E assim por diante. O restante do processo é idêntico ao anterior. Eu sugiro que vocês façam esses dois métodos, né, com as imagens que estão disponibilizadas lá no site do LabGeol, para treinar o georreferenciamento da imagem. Tá? E existe também proposto lá um outro exercício que vocês devem fazer para assimilar essa técnica de georreferenciamento. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.